quais são os riscos da busca incessante pela beleza? Quem dita o que é bonito ou não? Para muitos parece um assunto bobo, mas não é. Vamos entender melhor sobre o assunto com a psicóloga especialista em análise de perfil comportamental e criadora do programa Pense Magro e Emagreça. A Célia Prado, ela já está ao vivo aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Célia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Então, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o padrão de beleza. A gente ouve muito isso, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente. Padrão de beleza, né, é ditado muito pelas atrizes, pelas influencers, blogueiras, e é muito tido assim, padrão de beleza é aquele corpo magro, é aquele corpo perfeito, e aí a gente sabe conscientemente que um corpo perfeito não existe, e se o corpo perfeito não existe, o padrão de beleza também não existe, mas existe por trás disso uma indústria que precisa determinar um padrão de consumo e acaba criando esse padrão inatingível de beleza, e isso vai trazer muitos prejuízos, tanto emocionais quanto físicos, a muitas pessoas que se comparam, né, e que buscam esse corpo perfeito, a vida perfeita, o rosto perfeito. E esse padrão de beleza, ele vai mudando? Porque a gente sabe que é aquela história, né? O bonito é alisar o cabelo, aí depois, não, o bonito é o cabelo cacheado, aí não, o bonito é o cabelo, é o cabelo natural, ou então, não, o bonito é fazer química no cabelo. Isso a gente também leva para roupa, leva também para o corpo, né? O que é bonito, o que é feio, isso vai mudando ao longo do tempo? Muda sim, e a mídia tem um papel muito importante nessa mudança dos padrões. Alguns anos atrás, a gente tinha acesso à moda, à beleza, através de revistas, e não chegavam a todas as pessoas. Em meados de 2010, as redes sociais vieram com muita força, principalmente uma rede de fotos, né, onde as pessoas publicam muitas fotos, e a gente sabe que a maioria das fotos elas são trabalhadas, elas são, né, produzidas, super produzidas, e acaba que assim, né, os artistas, as influencers, essa rede social de fotos trouxe uma nova profissão que é a das influencers, né, e essas influencers elas acabam sendo patrocinadas pela indústria da estética, a indústria da beleza, do cosmético, e acaba que elas, o comportamento delas acaba influenciando o padrão de consumo, desperta o desejo nas pessoas, porque o que as pessoas veem nas redes é um mundo maravilhoso, é um mundo perfeito, é o corpo perfeito, e isso desperta o desejo de ter o corpo perfeito, de ter a vida perfeita, de consumir os mesmos produtos que essas pessoas consomem, para chegar perto desse padrão de vida, desse padrão de beleza. Certo. E quais são as consequências que a busca por esse padrão de beleza pode gerar nas pessoas? Olha, as consequências psicológicas, emocionais, elas acabam sendo bem graves, né? Em um nível muito elevado, ela vai trazer muitos prejuízos. Um deles é a baixa autoestima, principalmente no público mais jovem, que se compara demais, que acaba tendo, né, o uso dos filtros, né? Essas redes trouxeram muitos filtros que transformam a aparência, melhoram, né, entre aspas, a aparência, corrige pequenos defeitos que a gente interpreta como defeito a partir do momento que a gente começa a fazer a comparação da nossa realidade com aquilo que aparece nas redes. Então traz uma consequência muito grave, muito perigosa, inclusive, para a autoestima, para o desenvolvimento, né? Principalmente o público jovem, vai desenvolver, vai criar crenças distorcidas da imagem corporal, traz uma crença de insuficiência, a pessoa nunca se acha suficientemente bonita, traz crenças de incapacidade, a pessoa também se sente incapaz de parecer bonita ou de ter uma vida legal,
ou até atrela a vida, né, a felicidade, uma vida feliz, à aparência. Então ela acaba criando uma insatisfação muito grande e isso traz prejuízos. A pessoa tende a querer se isolar porque ela tem um sentimento de inadequação, de não pertencimento, porque se ela não é bonita, se ela não é magra, se ela não tem a barriga trincada, né, ela não pertence ao grupo. Então acaba em um nível elevado. Isso acaba trazendo esse tipo de prejuízo que, a longo prazo, vão trazer consequências psicológicas bastante sérias. Com certeza, né, Célia? E eu li em algum lugar que a pandemia fez crescer o número de procedimentos, desse tipo de procedimento, né, procedimento estético. E a razão atribuída, né, para essa mudança nos hábitos e para essa maior procura é que as pessoas estão fazendo mais videoaula, estão participando tudo de forma remota. E as pessoas, às vezes, participam ali desses cursos, trabalham, fazem reuniões, se olhando, né, na câmera ali. Você está fazendo ali virtualmente, em vez de olhar para a pessoa que está com você ali, você olha para você mesmo. Ficar se olhando pode ser prejudicial? Qual pergunta eu devo me fazer antes de procurar um especialista para fazer um procedimento estético? A questão das selfies também trouxeram muito isso, elas já iniciaram, né? Isso já se iniciou quando os celulares passaram a ter as selfies, que a gente passa a olhar demais, a observar demais, e os vídeos trouxeram isso, né, pra gente. Então, trouxe uma necessidade de estar sempre bem, de estar muito maquiado, de estar muito bem arrumado, e a comparação eu ainda acredito que é a parte mais complicada, porque a gente sempre está disposto a fazer uma avaliação positiva do outro, e quando volta para a gente aciona a nossa autocrítica, o autojulgamento e essa observação muito de perto, né? Antigamente a gente tinha acesso a fotos de forma muito mais restrita, ou não tinha o acesso tão presente, né? Tão próximo. Hoje a gente tira a foto, já olha e já consegue corrigir. Eu acho que os filtros também trouxeram isso, porque trouxe uma versão nossa que não é real e acaba despertando o desejo. Eu queria ter o olho dessa cor, eu queria ter a pele com esse tom, eu queria não ter essa mancha na pele, ou ter o cabelo de determinada cor, de determinado volume. E eu acho que isso trouxe esse comportamento, né? Trouxe essa necessidade. E aí acaba sendo uma busca que não tem fim, porque não existe a perfeição. Sempre haverá filtros novos e que vai mudar a sua aparência. Os celulares estão cada vez mais com a tecnologia muito mais avançada, então você edita as fotos no próprio celular e aí a gente começa a encontrar muitos defeitos, né? A nossa autocrítica salta diante disso. E aí a gente fica, quando a gente se concentra demais nesses pequenos defeitos, que não são defeitos, são normalidades, né? São pessoas normais, são rostos normais. E quando a gente se concentra demais neles, a gente começa a achar que deveria não existir aquele pequena imperfeição, aquele defeito, como algumas pessoas gostam de dizer, e isso desperta essa busca. Então, a busca pela estética, a busca pelo cosmético, a busca, inclusive, pela cirurgia plástica, né? Porque quando isso se agrava profundamente, a pessoa tem o desejo de mudar isso de forma radical. E isso é um caso a ser pensado. A gente tem que se questionar quais são as motivações que eu tenho para querer mudar aquilo que é natural. É isso mesmo. Acho que o problema, né, Célia, a gente não está aqui dizendo que é certo ou que é errado fazer esse procedimento, mas o excesso e as razões, né, pelas quais a pessoa decide fazer ali uma cirurgia plástica ou fazer qualquer procedimento estético, né? Quando a pessoa pode perceber, quais são os sinais que uma pessoa dá, por exemplo, de que ela está passando da conta? Olha, é importante a observação de quem está próximo, porque o exagero mesmo, às vezes a própria pessoa ela não percebe, porque a insatisfação dela é tão grande, a busca dela é tão grande por corrigir, que ela acredita esse ser um comportamento normal.
E quem está próximo consegue perceber melhor, né, as dificuldades ou o exagero. Agora, a gente precisa se perguntar sempre, né? É um termômetro importante do ser humano é se perguntar qual é a motivação que você tem para querer mudar algo, de onde vem esse desejo? E principalmente prestar atenção nessa comparação. A gente tem a tendência, principalmente, volto a dizer, com as redes sociais, principalmente as de fotos, né? Elas não passam uma verdade, né? A pessoa posta foto, a pessoa só posta foto que está extremamente bonita ou produzida, a foto foi modificada, existe a presença desses filtros. Então é lógico que aquela imagem vai ser uma imagem mais próxima da perfeição, mas a pessoa se questionar de onde vem essa motivação, não se comparar a outras pessoas, principalmente aos artistas, às influencers, que têm um padrão de vida totalmente diferente da maioria das pessoas, têm uma rotina diferente da maioria das pessoas, têm acesso a muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Então, a comparação por si só ela já é injusta. Então, vale a pena quem está percebendo que existe aí um excesso de preocupação, um exagero, ou de quem está próximo a essas pessoas, porque a insatisfação ela também vai trazer uma distorção de imagem. A pessoa ela não tem a percepção da verdadeira imagem dela, ela olha tanto para os defeitos que ela não consegue se perceber de verdade. É possível corrigir isso? Uma pessoa que tem essa percepção errada, se ela procurar ali um psicólogo, procurar um tratamento, ela pode perder, então, essa sensação de que está errada, de que está mal? Olha, o autoconhecimento, ele é super importante nesse processo, né? Principalmente na formação, né? No público mais jovem, que está formando um caráter, está formando opiniões e tem uma tendência maior a se comparar com outras pessoas, o processo de psicoterapia voltado para o autoconhecimento vai trazer inúmeros benefícios, né? Então, vai fortalecer essa autoestima, entender que o seu corpo é diferente do outro e tá tudo bem, fortalecer enfraquecer, melhor dizendo, a questão da comparação, que a gente não precisa se comparar a ninguém, a gente não precisa ser igual a ninguém, nós somos seres únicos, né? Fortalecer a nossa autopercepção, né? De enxergar o que você tem de diferente não é defeito, né? E se for alguma coisa que necessite de uma intervenção, procurar o profissional adequado para fazer isso de maneira cautelar, com muito cuidado. Então, a percepção de si mesmo, a psicoterapia, ela traz isso, né? O autoconhecimento vai desenvolver muitas habilidades, a capacidade da aceitação, de entender aquilo que não precisa ser mudado. Muita coisa não precisa ser mudada, né? E enfraquecer essa comparação com outras pessoas, a busca, a expectativa por um corpo idealizado, por um rosto idealizado, cabelo idealizado. Então, a terapia, os profissionais da psicologia conseguem ajudar essas pessoas a fortalecer em si mesmas as próprias diferenças, a aceitação de todas as diferenças que a pessoa tem, que não são defeitos, né? Exatamente, são diferenças, né? A gente vê que quando as pessoas começam a fazer muitos procedimentos, principalmente no rosto, fica todo mundo parecido demais, né? A gente tem que parar de pensar que a gente tem que ser igual às outras pessoas, né? Que o bonito é sempre o outro. Muita gente tem essa percepção, né, Célia? De que o que está na outra pessoa é o bonito, o que está em mim é o errado e a gente precisa corrigir isso. Isso faz mal demais pra gente. Depois dessa pandemia, alguns padrões ali, eles acabaram mudando. Por exemplo, os cabelos brancos, né? A gente vê muitos artistas, muitas atrizes, no caso das mulheres, isso é mais forte, que decidiram ali assumir os cabelos brancos, estão muito bem com isso e elas acabaram encorajando outras mulheres a seguir esse comportamento, né? Por que isso acontece?
Olha, esse comportamento é importante, né? As pessoas sempre têm alguns modelos, né? Sempre existem os modelos que a gente elege como ideais de comportamento, de consumo. Isso é natural que ocorra. E quando a gente admira algumas pessoas, o comportamento daquela pessoa tende a ser imitado, né? Então, com essa aceitação do público, né, artístico, das influencers, elas trouxeram eu acho que ela trouxe essa reflexão, né? Foi a capacidade da pessoa refletir. Poxa vida, por que eu tô fazendo? Por que eu tô escrava desse procedimento? Se é natural ter cabelo branco, é natural ter rugas. Envelhecer é um privilégio que é negado à maioria das pessoas, né? A muitas pessoas, principalmente no contexto que a gente está vivendo. E o contexto da pandemia trouxe essa reflexão forte também, né? O porquê que eu vou dar valor a coisas tão pequenas, né? Se hoje um simples abraço é algo que parece tão longe, tão distante. Então, essa reflexão a gente se permite, né, nesses momentos assim, quando a gente vê pessoas que a gente admira tendo comportamentos diferentes, na contramão principalmente, né, do que a maioria faz, traz essa capacidade que acaba sendo diminuída, a nossa capacidade de refletir, de avaliar, de ver o que é que faz sentido de verdade na nossa vida, que muitas vezes a gente está praticando alguns comportamentos que não fazem o menor sentido, só que a gente faz porque aquilo de alguma forma está preenchendo algum vazio, está trazendo algum tipo de satisfação. E quando a pessoa para refletir sobre isso, ela percebe que não precisa ser tão radical, tão rígido, tão apegado a esse tipo de procedimentos, principalmente, né? Certo. Tem mais jovens ou tem mais adultos que passam por essa dificuldade de aceitação do próprio corpo, da própria imagem? Isso hoje em dia não existe mais uma diferenciação por idade? Olha, a minha percepção como profissional, eu vejo dois grupos que se destacam bastante, né? Os adolescentes que estão formando as suas opiniões e que se comparam demais, né? Eles têm esse comportamento de se comparar demais, de querer ser perfeito, querer ser igual a influencer, a blogueira, querer ter aquele padrão de vida também. Então, as jovens são influenciadas demais por esse ponto da comparação. E eu percebo um outro grupo, que é o das mulheres mais velhas, né? Que o padrão de beleza e idealizado, ele traz, né, no sentido de que a mulher não pode envelhecer, não pode ter rugas, não pode ser gorda, não pode ter estria, ela não pode uma infinidade de coisas que não existe a possibilidade da gente se manter nessa condição, porque somos humanos, somos vulneráveis, o corpo envelhece, né? Não dá pra gente ir contra a natureza. Então eu percebo muito esses dois grupos, o primeiro pela comparação e o desejo de pertencer, né, ao sentimento de pertencimento a um grupo seleto. Então é o grupo das magras, é o grupo das loiras, é o grupo das bonitas, e isso traz uma distorção de interpretação. E com as mulheres mais velhas eu percebo isso também a partir dos 30, não precisa nem ser tão mais velha. A partir dos 30 você já percebe essa preocupação nesse grupo que não pode envelhecer, não pode ter marcas, não pode ter gordura localizada, não pode uma infinidade de coisas, e que todas essas coisas são impostas pelo padrão de beleza idealizado e que a gente sabe que é movimentado pela indústria cosmética, a indústria estética, a indústria da beleza. Célia, tá ali na escola, né, muitas vezes, no parque, na rua, esses jovens têm esses parâmetros para se comparar, né? Dentro de casa, os pais podem fazer alguma coisa para evitar que essa jovem tenha essa perda da autoestima, para evitar que essa pessoa cresça com algum transtorno, com alguma dificuldade em se aceitar?
Tem sim. É importante os pais, né, orientar os seus filhos quanto a isso, que não há necessidade de se comparar a outras pessoas, você não precisa ser igual, né? Não precisa, a gente não tem, e até porque não existe esse igual, não existe seres humanos iguais. Agora, um comportamento dos pais muito importante é que, assim, às vezes os filhos estão replicando comportamentos que os próprios pais têm. Então, se o pai é muito, o pai e a mãe, né, é muito ligado a essas questões estéticas, ele também vai passar esse tipo de valores para os seus filhos, né? Se a própria mãe se compara a outras mulheres, se deprecia a própria imagem, o próprio corpo, é natural que esse jovem, ele vai absorver esse comportamento, ele vai aprender que esse é o comportamento, né, que a gente deve carregar para a vida. Então, é importante primeiro, né, os pais avaliarem como é que você se trata, como é que tem sido essa relação, né, de estética, de corpo, da saúde. O cuidado da saúde, às vezes, é muito distorcido. A gente tem muitas pessoas focadas em cuidar da saúde é emagrecer, cuidar da saúde é estar sempre fazendo algum procedimento. Às vezes, as pessoas associam os procedimentos estéticos ao cuidado com a saúde. Isso não é um autocuidado, mas que requer algumas precauções, né, para que isso não se transforme em um transtorno. Então, os pais devem estar atentos de quais são os exemplos que eles estão passando adiante. Como é que essa mãe trata o próprio corpo? Como é que essa mãe trata a própria aparência? Como é que ela verbaliza isso para os filhos? Isso também é muito importante. Com certeza, viu? No início da nossa conversa, eu te anunciei como criadora do programa Pense Magro e Emagreça. Eu queria que você explicasse pra gente do que se trata. Eu sou especialista em psicologia do emagrecimento e, assim, antes que seja a pessoa, ela precisa, nem todo mundo precisa emagrecer, né? O programa não é voltado para emagrecer a qualquer custo. O meu trabalho é ajudar pessoas que precisam desse emagrecimento ou por questões de aceitação, questões pessoais, questões de aparência, uma necessidade, questões de saúde. Então, o meu trabalho ele é focado em modificar a relação que a pessoa tem com o próprio corpo, com a comida. Muitas vezes essas pessoas que tem problema com sobrepeso, por exemplo, elas têm questões ligadas à área emocional. Então, ela tem desregulação emocional. Então, é uma pessoa que come porque está ansiosa, come porque está estressada, come porque está triste. A comida ocupa um papel super importante no preenchimento ou no alívio de emoções desconfortáveis. Então, o programa que eu trabalho é o programa para ajudar essas pessoas a trazer um equilíbrio emocional e assim ela não descontar as emoções desconfortáveis dela na comida e essa comida acabar trazendo prejuízos corporais, prejuízos para a saúde, porque se essa pessoa come em excesso por questões emocionais, ela vai ter prejuízos a longo prazo. Então, esse trabalho ele é focado em auxiliar aquelas pessoas que precisam emagrecer e que não conseguem simplesmente seguir um plano alimentar, né? Existem outras influências que fazem com que ela vá buscar um conforto maior na comida. Então, hoje o meu trabalho é focado principalmente em mulheres, né, que tem essa questão também de querer se enquadrar nos padrões. E aí a gente, dentro do programa, a gente vai trabalhar um equilíbrio desse desejo, dessa motivação, entender quais são as motivações reais que essa pessoa tem para emagrecer, para ela entender, né, o porquê que ela deseja emagrecer. Então, a gente prepara o terreno emocional para que essa pessoa consiga fazer as mudanças. Então, aderir à alimentação mais saudável, aderir ao exercício físico sem sofrimento, sair de um padrão de compensação, sabe? Aquelas pessoas que comem demais no domingo, aí na segunda ela corre para academia e faz horas infinitas de exercício físico para compensar
compensar o excesso. Então, esse programa, ele vem para ajudar justamente as pessoas a equilibrarem, né? A fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o corpo, e aí sim cuidar desse corpo da maneira que ele precisa, da maneira que ele necessita. Muito importante e de muito valor esse trabalho, viu, Célia? Quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui trazer tantos esclarecimentos fundamentais para a gente e também, né, para todo mundo que está em casa acompanhando a nossa entrevista, acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição.